Então, pessoal, voltamos aqui. Agora vamos diretamente para a parte de liberação miofascial, né? Então, eu enrolei para vocês ficarem até agora. Não, tô brincando. Então, é muito importante que nós vimos até agora. E agora a gente vai pôr em prática muitas coisas. Mas antes da gente entrar diretamente nos trilhos miofasciais, eu vou revisar com vocês manobras manuais que são essenciais, cruciais para o nosso dia a dia. Então, não adianta, né, a gente ir para parte do trilho se a gente não souber o que fazer. Então, primeira coisa, Viviane, qual meu toque é muito leve, meu toque é muito firme, meu toque é não sei o quê. Tem diferentes tipos de toque. Cada tipo de toque a gente vai acionar uma área específica do nosso cérebro. Oh, que legal, que bacana. É assim que funciona. Então, o toque suave, né? O toque mais suave, mais leve, a gente vai estimular e vai chegar lá na nossa ínsula, né? Vamos lembrar lá da neuroanatomia. Então, lá no nosso córtex insular. E com isso, a gente vai ter questões emocionais envolvidas e vamos trabalhar com isso. Então, as questões emocionais que estão lá no nosso córtex insular estão muito a ver com o toque suave, carinho, né? Então, quando a gente trabalhar com o toque mais suave, nós vamos estar estimulando o nosso córtex insular. Quando eu trabalhar com um toque mais firme, mas não dolorido, firme, né? Então, a famosa pegada, quando eu trabalhar com um toque mais firme, eu vou acabar estimulando o meu córtex, nosso córtex somatosensorial, que é muito importante também. Então, eu não posso usar um toque doloroso? Posso. Então, a gente vai usar o toque doloroso, o toque nociceptivo, principalmente na questão dos pontos gatilhos miofasciais, como a gente já comentou. Então, o ponto gatilho miofascial, eu tenho que gerar uma pressão, uma acupressura, é o nome da técnica, sobre o ponto, gerando então uma dor. Vai gerar um estímulo nociceptivo ali, eu vou melhorar, vou quebrar aderências, vou melhorar a circulação da matriz ali celular e extracelular, e com isso eu vou tentar solucionar o meu problema, principalmente referente a pontos gatilhos. Então, 3 tipos de toque: suave, né, um toque leve, estimulo mais questões emocionais, toque mais, uma pegada mais forte, um toque mais firme, eu vou estimular o córtex somatosensorial, e toque nociceptivo, né, então eu vou gerar essa quebra das aderências, da matriz, aumentar a circulação ali local. Os 3 são importantes, os 3 têm que ser treinados, então não adianta eu trabalhar toda uma liberação miofascial com toque leve só, não adianta eu trabalhar todo gerando dor, então a pessoa vai saindo aqui puro hematoma, querendo te matar amanhã. Não é assim que funciona também, né? Então a gente tem que ter uma sincronia entre os toques durante toda uma sessão, todo um atendimento de liberação miofascial. Isso é muito importante a gente entender, tá? E quando nós vamos trabalhar com a liberação manual, porque também nós temos a manual e a instrumental, que também nós veremos agora, a gente tem que ter, né, o domínio de manobras com as nossas mãos. Lá na graduação, quando eu comecei a trabalhar muito com terapia, treinar terapia manual, no final do dia eu ficava com as mãos assim, ó, dura, doendo, a palma da mão, né, minha abóbada palmar doía muito aqui, minha musculatura intrínseca da mão. Por quê? Porque eu fazia a técnica errada, né? Eu fazia força com a minha mão. A minha mão não faz força. A mão do terapeuta, ela é o meio de condução, né? O corpo do terapeuta conduz. Então, isso é muito importante. Então, as minhas mãos são o meio que eu vou ter o contato com o meu paciente, com o meu atleta, mas quem gera a força sobre o corpo do paciente é o meu tronco, o meu corpo como um todo. Então, o posicionamento referente à maca, né? A questão da força ser transmitida de um jeito tranquilo, sem ficar, né? Então, às vezes eu vejo alguns vídeos na internet, vejo algumas publicações que estão realizando a manobra e a pessoa está com o ombro lá na orelha, o terapeuta está assim. Então, imagina, quem é que vai precisar depois de uma liberação, né? Acho que o terapeuta vai precisar mais que o próprio paciente. Então, esse cuidado do posicionamento do terapeuta
é essencial, é crucial. Então, vocês imaginem, né, se Deus quiser, vocês vão estar com a agenda cheia, imagine atender 6, 7 atletas num dia. No final do dia, vocês vão para o colega, porque vocês não têm mais, né, estão com dor. Então, isso é muito importante, esse cuidado. Então, vamos revisar as manobras de massoterapia clínica que nós vamos poder utilizar dentro da nossa liberação miofascial. Primeiro de tudo, né, a gente sempre vai precisar de um deslizante, um creme, um óleo, um gel. Particularmente eu prefiro cremes específicos de massoterapia, né, profissionais mesmo, porque eles têm uma textura diferente, o corpo não absorve tão fácil, então tu não acaba se desgastando, passando creme, passou uma única vez já é o suficiente. Então, vou passar, no meu caso aqui, o creme, ou vocês podem escolher o que vocês preferirem dentro do dia a dia de vocês. Deslizante, por exemplo, em dias de prova de corrida, eu não uso creme, porque eu vou besuntar a pessoa vai correr, não é legal. Eu prefiro gel, que é um gel à base d'água, absorve pela pele, e depois eu posso dar uma bandagem, por exemplo. Então, se eu usar o creme, a bandagem não vai colar depois. E aí nós voltamos que o Pablo falou, questão do dia a dia do fisioterapeuta. Eu tenho que saber já calcular esse risco. Se eu passar esse creme, a bandagem não vai colar depois. Se de repente eu precisar, é um atleta que tem uma instabilidade que eu vou precisar fazer uma bandagem, então de repente já tenho o meu gelzinho à base d'água ali e utilizo o meu gel e aí não corro esse risco qualquer coisa. Peguei lá o creme não vai direto para o paciente, para o teu atleta, ele vai para as tuas mãos. Então você vai passar nas tuas mãos e as suas mãos vão ser o meio para passar o creme no paciente. Esse contato da mão, da sua mão com o paciente, com o atleta, no momento que ele começa, ele não vai terminar. Então, tu começou a tocar, eu tenho que trocar de lado. Então, uma mão vai, mantém o contato e você faz a volta na maca e vai para o outro membro. Então, isso é muito importante. Então, sempre o paciente, né, muitas vezes, no caso aqui do nosso modelo tá de bruços, ele tem que entender onde você tá, né? Então, regiões mais íntimas, né? Regiões próximas, por exemplo, do glúteo, da mulher próxima do seio. Sempre dizer o que você vai fazer, como você vai fazer, porque também tem muito isso, né? As pessoas, mas né, vai liberar um adutor num homem. Não tem problema, só tem que dizer, vou aqui, vou posicionar, vou fazer tranquilamente, certo? Então, esse cuidado, né? O paciente tem que saber, o atleta tem que saber o que você está fazendo, o que você vai fazer, o próximo passo. Passei. Beleza. Já na hora de passar, eu já começo com a primeira manobra. Deslizamento superficial. Então, o deslizamento superficial, né? Ele é isso mesmo. Ó, é um deslizamento superficial, em que eu vou deslizando, né, sobre a pele. O toque suave, né? E eu vou deslizando sobre a pele, já aproveitando, ó, para passar o creme, para passar o meu deslizante no meu paciente. Então, eu vou fazendo o deslizamento superficial. Então, eu venho e vou fazendo o movimento. Esse é o deslizamento superficial. Já vou sentindo como é que tá a pele, como é que tá a textura ali da região, da musculatura, e aí eu vou aumentando a pressão sobre esse toque. Então, eu vou aumentando. Aí, agora eu tenho já um deslizamento profundo, ó. Eu já pego o primeiro superficial, eu fico só pelo sistema tegumentar, só pela pele. Quando eu já quero pegar a camada mais muscular, eu já aumento a pressão. Então, aumento a pressão e já sinto como é que está essa musculatura. Esses, então, são as duas primeiras manobras. Deslizamento superficial, toque suave. E depois eu venho com o deslizamento profundo, sentindo mais a fibra muscular e as outras estruturas ali na região. Muito bem. Agora vem uma manobra que eu gosto muito, que é a bobina. Então, a bobina é com a mão fechada. Então, eu vou fechar a mão em soco, né? E aí eu venho, ó. Então, eu vou passar essa região, não é essa aqui, tá? É região aqui da falange proximal. Então, eu venho, ó. Se eu fizer isso aqui, eu vou machucar. Eu quero fazer, ó, pressão sem machucar. Então, um toque mais somatosensorial, um toque mais firme. Então, eu venho e faço. Certo?
relaxo, não tô com o ombro aqui, tô aqui. Vocês verem que a maca, ela tá um pouquinho baixa pra mim, então eu tive que abrir minha base, ó, e dar essa jogadinha de esgrima. Então, eu chamo quando, né, a gente fala posição de esgrimista. Então, eu abro a base, giro um pouquinho e venho. E daí, como, né, eu sou uma mulher um pouco alta para os padrões, então eu fico aqui e venho trazendo a pressão, certo? Então, ó, eu utilizo o meu corpo ao meu favor. Então, eu dobro os joelhos e deslizo e faço o acompanhamento do corpo, ó. Bobina. Superficial, profundo, bobina. Essas 3 manobras, vocês dominando muito bem, vocês fazem toda uma liberação miofascial manual tranquilamente, certo? E agora a gente vai ter outras manobras. Temos, né? Então a gente tem a manobra em C, a manobra em S e a manobra em V. Quando eu faço a manobra em C e a manobra em S, eu vou utilizar essa região da minha mão. Ok? Não vou usar mais toda, eu vou usar essa região. Então, eu venho, ó, e eu pego e faço um C. A minha mão faz isso aqui. Certo? Então, eu venho, ó, e faço um C. Isso é a manobra em C. Tá, e como é que é a manobra em S, então, Viviane? São Cs invertidos, ó. Isso é uma manobra em S. Ó. Então, essa é uma manobra. Uma mão vai para um lado, a outra mão vai para o outro. E eu tenho uma manobra em S. Então, ó, região adutora, é muito legal fazer uma manobra em S. Dá um conforto, uma manobra em C, né? E aí, em V? Em V, eu vou usar a região interfalangiana aqui. E vou fazer literalmente um V. E, ó, eu venho. Tô aqui é um quase assim entre o firme para o nociceptivo. Já posso carcar uma força maior aqui. E eu venho fazendo uma manobra em V. Então, o C e o S eu uso aqui. E o V eu vou usar a região interfalangiana e venho fazendo aqui. Tranquilo? Deslizamento superficial, deslizamento profundo, bobina, manobras em C, em S e V. Eu tenho ainda uma manobra que é muito usada em drenagem linfática, tá? Fora a drenagem linfática, principalmente em pós-operatórios estéticos que utilizem a técnica, por exemplo, de lipoaspiração, eu não utilizo essa técnica, essa manobra, tá? Que é a manobra em onda, que eu venho, ó, e faço esse movimento aqui. Então, eu apoio primeiro meu 5º dedo e venho vindo, ó. Uma onda suave. E vou indo, levando o líquido na drenagem linfática. E temos a mais querida das técnicas entre os meus pacientes, que são as manobras de cotovelo, né? Então, as manobras de cotovelo são as preferidas dos meus pacientes. Coitada da nossa modelo. Então, a gente vem e apoia o cotovelo e vem trazendo o corpo contra, certo? Então, essas são as manobras de cotovelo. Essa manobra de cotovelo, principalmente em pacientes que têm um grande volume muscular. Então, fisiculturista, halterofilista, que tem aquele volume, a manobra de cotovelo te permite chegar mais profundo, em camadas mais profundas, né? E é um toque mais nociceptivo. Então, eu consigo, né, entrar mais profundo. Então, agora, relembrando as manobras, né? Da liberação que a gente vai poder usar, deslizamento superficial, né? Então, eu venho, deslizo, toque suave, depois deslizamento profundo, agora eu boto aquela pegada, eu venho com uma pressão maior, bobina, a minha preferida, então eu venho com a mão fechada, usando a região interfalangiana, ok? Manobras em C e em S, que daí eu vou usar essa região da minha mão, né, fazendo esse movimento. Então, aqui. Em V, interfalangiana, então eu venho, ó, toque já mais nociceptivo. A de onda, que eu só uso para drenagem linfática. E a nossa querida, né, preferida, que é a manobra com o uso do cotovelo. Então, eu venho, apoio
e deslizo. Bem tranquilo. Pra mim, né? O paciente não muito, mas é bem tranquilo, tá? Então, essas são as nossas manobras manuais dentro da liberação miofascial.